nós queremos te louvar, te bendizer, Senhor, em nome de Jesus. Queremos apresentar o teu filho diante do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa falar em seu coração e dar a ele sabedoria e graça para transmitir para a tua igreja nesta manhã aquilo que o Senhor quer nos falar. Louvado seja o teu santo nome. Envolva o teu filho, Senhor Jesus, com o teu poder e com a tua presença santa. Nós te adoramos em nome de Jesus. Amém. Fique à vontade. Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Bom dia. A paz do Senhor Jesus. Amém. Todo mundo bem? Graças a Deus. Glória a Deus. Amém. Eu louvo a Deus pela vida do Robson. Amém. Está ali atrás. Ele é o motivo de eu estar aqui. Deus usou a vida dele também para conversarmos com os irmãos. Eu louvo a Deus pela vida dele, pela vida da pastora. Amém. É porque a minha voz é bem baixinha. Amém? Se estiver entendendo muito bem, dá um sinal aí. O pastor fala mais alto. Tá bom? É porque realmente a minha voz é baixa. A minha voz é baixa. Amém? Mas eu louvo a Deus. Pode falar mais Amém? alto. Pode falar mais alto? Aleluia. Está me ouvindo aí agora? Amém? Amém, amados. Então, eu sou grato a Deus. Amém? Por tudo. Estive aqui no sábado, no trabalho que o Robson fez, a respeito de cura, de libertação. Trabalho muito bom, palavras muito edificantes. E, querido, eu estava com saudade deste momento pela manhã. Amém? Eu disse para o pastor que nós estamos com um trabalho novo, no novo centro, lá em Santa Luzia. E, por ser novo, a gente ainda não está tendo essa oportunidade de reunirmos de manhã. E nós que somos acostumados a estar aqui sempre, estar cultuando pela manhã aos domingos, no EBD, aprendendo a palavra. Querido, quão bom é acordar e você ir para a casa do Senhor. Amém. Acordar e ir direto para a casa do Senhor, aprender do Senhor, louvar ao Senhor. Querido, isso é maravilhoso, amém? Eu prometo, querido, que eu não vou ser longo, eu não vou ser enfadonho, mas eu serei fiel àquilo que Deus colocou no meu coração nessa manhã. Amém? Abra comigo a tua Bíblia, você que a trouxe, você que está com ela aí. Na carta aos Hebreus, capítulo de número 10. Nós vamos ler do verso 35 ao verso 39. Aleluia. Glória a Deus. Carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 35 em diante. Aleluia. Todo mundo achou? Diz assim a palavra do Senhor, amados. Verso 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de um pouco tempo, aquele que vem, virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se alguém retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém. E graças a Deus. Amém. Feche a tua Bíblia. Senhor meu Deus, soberano e eterno Pai. Pai amado, nós te adoramos, nós te bendizemos, glorificamos o teu nome, Pai. Nós reconhecemos que só o Senhor é Deus. Tu és um Deus todo-poderoso, Pai. Pai, que o Senhor é um Deus autossuficiente, não precisa de mim para falar, para operar, fazer sinais, milagres e prodígios. E aqui estamos reunidos nessa manhã, meu Pai querido, para glorificar o teu nome. Então fala conosco uma vez mais, nos dê direção, nos dê destino, para que nós possamos sair daqui, Pai amado, entendendo, Pai, qual é a tua vontade para as nossas vidas, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. E graças a Deus. Amém. Queridos, eu quero compartilhar com vocês nessa manhã uma palavra que Deus colocou no meu coração. Uma palavra que nós possamos refletir um pouco acerca da nossa caminhada, da nossa trajetória, desde o dia que nós aceitamos a Cristo e até o dia de hoje. Essa carta escrita aos Hebreus
É uma carta que ela foi endereçada aos hebreus por volta de 70 depois de Cristo. O autor dela é o próprio Espírito Santo. O escritor é incerto, não se sabe com exatidão quem foi o escritor, mas se sabe o tempo que ela foi escrita. O propósito da carta aos hebreus, o objetivo central dela era mostrar que Jesus Cristo, ele era superior à lei mosaica. Ele era superior, querido, aos anjos, aos profetas e até mesmo o sacerdócio segundo Arão, o sacerdócio arônico. E as bênçãos judaicas, ou as bênçãos do judaísmo, estavam atreladas a um tabernáculo terreno, sacerdócio terreno, prosperidade terrena, sacrifício terreno. Em contrapartida, Jesus Cristo, a Bíblia vai dizer em Efésios capítulo 1, verso 3, ele nos abençoou com todas as bênçãos celestiais. Ou seja, a carta vai fazer menção que Cristo, ele é superior. Em todo o tempo a preocupação é mostrar que Jesus, ele é superior a essas coisas. Ele já nos abençoou com todas as bênçãos celestiais. Nós não precisamos mais ver como pedintes, não. Nós já somos abençoados por Deus através de Cristo Jesus. Nós só precisamos nos posicionar para que as bênçãos nos alcancem, nós sejamos mais do que vencedores. A carta aos hebreus vai tratar não somente disso, mas também do sacerdócio messiânico, do sacerdócio de Cristo Jesus. A Bíblia diz que no Velho Testamento, para se ser sacerdote, precisava ser da tribo de Levi. E não só da tribo de Levi, mas também ser descendente de Arão. Jesus Cristo não era da tribo de Levi. Jesus Cristo é da tribo, querido, de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. A Bíblia está dizendo, a carta aos hebreus, que Jesus é maior do que essas coisas. Ou seja, ele é sumo sacerdote segundo Melquisedeque. Ele é Jesus, ele é superior a todas as coisas passadas e os ritos que eles acreditavam. Só que neste tempo, neste período a qual nós estamos falando, por volta de 70 depois de Cristo, uma boa parte, talvez até a maioria daqueles que estavam ingressados no cristianismo eram pessoas, querido, judias ou judaicas, ou seja, eles estavam, querido, crendo na volta do Messias. Jesus disse que ia para o Pai, ia preparar lugar, enviaria o Consolador, mas ele de fato voltaria para buscar a sua igreja. Mas passou-se o tempo, Robson, passou-se décadas, passou aproximadamente 70 anos, e quem conhece a história da igreja sabe o quanto a igreja foi perseguida, o quanto a igreja, querido, foi massacrada, o quanto a igreja padeceu por amor ao Evangelho, por amor à palavra do Senhor. Os mártires tiveram naquele tempo, mas a Bíblia vai dizer que a perseguição, a luta, a adversidade, nada disso parou a igreja. Pelo contrário, a igreja era regada com o sangue daqueles que morriam. Isso é desde o Novo Testamento, mas na carta, querido, que é escrita em Êxodo, vai dizer que quando o faraó apertava, quando o faraó oprimia, quanto mais ele buscava oprimir o povo de Deus, mais os hebreus se multiplicavam. Eu estava ali orando ainda, pastor, e Deus ministrando ao meu coração da importância das adversidades na nossa vida, a importância de passar por dificuldade. O pastor não está ficando doido, não. Hebreus capítulo 5, verso 8 vai dizer: foi bom para ele, ainda que era filho, porque ele aprendeu a obediência mediante aquilo que ele sofreu. Salmo 119, verso 71, Davi vai dizer: foi bom para mim passar por aflição, porque eu aprendi a guardar os teus estatutos. Olha, Deus! As dificuldades sempre fizeram parte da caminhada. Só que aqui a gente vai ver na carta aos hebreus um povo que estava aguardando a volta de Cristo, um povo que havia aceitado Jesus, um povo que estava agora caminhando, esperando a expectativa que Jesus voltaria. Só que os anos passam, a perseguição aumenta, e muitos continuaram firmes e constantes. Mas do outro lado, alguns começaram a ter a sua fé um pouco mexida, ter a sua fé um pouco abalada, porque Jesus ainda não voltou. A carta vai dizer que alguns começaram a titubear na fé por causa das adversidades. E a maior dificuldade para este povo nesse tempo era exatamente o tempo. Esperar. Porque, queridos, tem uma coisa que eu acredito que nenhum ser humano ele gosta ou está acostumado, é esperar. Esperar, querido, é algo difícil.
5 minutos, quando a gente está esperando algo, parece, querido, 1 hora. Ou seja, esperar é muito difícil. Eles estavam esperando e Jesus ainda não havia voltado, mas a perseguição estava iminente. A perseguição estava, querido, a todo momento batendo a porta. O povo judeu era um povo que sabia que Jesus viria. Não somente aqui depois dele vir à terra, mas desde a antiguidade. Eles tinham a expectativa do Messias. Gênesis capítulo 3, verso 15 vai falar da semente que nasceria da mulher, ou seja, o Messias. Isaías capítulo 9 vai falar também, querido, do menino que nasceria, Emanuel, Deus conosco. Ou seja, o povo sempre teve essa expectativa que Jesus viria, que Jesus estaria um dia com eles. Eles sempre aguardavam essa expectativa. Quando Jesus vem, no Novo Testamento, Lucas capítulo 1 vai dizer que o anjo vem e visita Maria, e chama ela de bem-aventurada. Ou seja, ela diz que seja feita em mim segundo a tua vontade. Ela aceita o propósito que Deus está estabelecendo para a vida dela, para que Jesus venha à terra. Só que ela entendia e sabia que a partir dali, o propósito que ela ia viver causaria nela dificuldades, adversidades. Uma mulher comprometida, uma mulher que já estava aqui agora com um contrato estabelecido com José. Se ela fosse ali agora pega, gestando alguém, não fosse que José, a lei dizia que ela devia ser apedrejada. José poderia mandá-la de volta para casa, ou seja, ela ia correr risco, mas mesmo assim correndo riscos, ela vai dizer que seja feita segundo a tua vontade, e que cumpra a sua palavra. Por quê? Porque servir a Deus é de alto risco, mas não é, querido, algo que vai te fazer sucumbir, não, porque a Bíblia nos garante que em Cristo Jesus nós somos muito mais do que vencedores. Ele sabe trabalhar. Deus nunca vai nos colocar num ambiente ou num local para que nós sejamos envergonhados, não. Se Ele está nos direcionando, é porque Ele sabe, Ele é poderoso para nos sustentar, para que nós sejamos muito mais do que vencedores. Mas tem riscos na ótica humana. Maria aceita, Jesus vem à terra, Ele cumpre o seu chamado. Ou seja, os judeus sempre tinham expectativas da vinda do Messias. Eles sempre esperavam Cristo. E talvez nós estamos aqui nessa manhã, e talvez uma das maiores dificuldades nossa neste tempo seja o tempo da espera. O tempo, querido, de se cumprir, o tempo aonde Deus falar aquilo que Ele disse para a gente. Porque todos nós estamos aqui nessa manhã, nós temos uma palavra, nós temos algo que Deus disse para a gente que Deus faria. Muitas coisas Ele já cumpriu, outras ainda vão se cumprir. Enquanto ela não se cumpre, nós precisamos aguardar o tempo, e o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. Mas Ele vai cumprir, isso é uma realidade. Dentro do judaísmo sempre teve essa expectativa da volta de Jesus, da vinda de Jesus. Em João capítulo 2 vai falar a respeito de um casamento em Caná da Galileia, ou seja, relacionado à volta de Cristo. Como assim? Eu vou te explicar. A Bíblia diz que havia um casamento, ou seja, Jesus foi convidado para um casamento. E quando se fala de casamento judeu, querido, a cultura judaica diz que é dessa forma. Alguém que quer casar com uma mulher, ele vai sair da sua casa, ele vai em direção à casa daquela pretendida, ele vai se assentar com o pai daquela moça. Então eles vão estabelecer agora um contrato, eles vão estabelecer algumas cláusulas. Ele vai pagar um valor determinado pelo pai da moça, e depois de tudo estabelecido, agora que eles estão querido, um contrato estabelecido, ele não se envolve com mais nenhuma mulher, ela também não vai se envolver com mais ninguém. O contrato, a aliança já está feita, verbalmente escrita, ou seja, ele vai dizer: eu vou agora voltar para minha casa, eu vou preparar agora um local, e depois eu volto e busco ela. Aí a gente vai então de fato viver uma vida junto. E quando a gente vê Jesus dentro desse cenário, a gente começa a olhar agora para o cenário que Ele disse que aconteceria conosco, ou seja, Jesus estava lá na eternidade. A Bíblia diz em Filipenses que Ele não usou ser igual a Deus, mas antes esvaziou de si mesmo, assumindo forma de servo. Ele saiu da casa do Pai, Ele veio para a terra, para quê? Para pagar um preço, o precioso sangue do Cordeiro, para que nós estivéssemos aqui nessa manhã, para
poder louvá-lo, exaltá-lo, porque só temos vida em Cristo Jesus. Ou seja, o preço estabelecido foi a morte do Cordeiro. Ele se entregou por amor a mim e a você. Ou seja, um contrato foi estabelecido, ele pagou o preço. E assim como no costume judaico, ele vai dizer para a igreja dele: olha, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. A casa do meu pai há muitas moradas. Se no coração não vos teria dito, eu vou vos preparar lugar para onde eu estiver e vocês estejarem também. Ele foi preparar morada, ele foi preparar um ambiente para a gente. E até que ele venha, o que nós precisamos fazer? Assim como no costume judaico, não podemos mais nos relacionar com as coisas dessa terra, não podemos mais nos relacionar com as coisas deste mundo, porque nós temos uma aliança com Jesus, nós temos uma aliança com o noivo, com o amado da nossa alma, com o desejado das nações. É preciso uma vida de santificação, uma vida de renúncia, uma vida devocional a Ele, porque nós sabemos que Ele foi preparar e Ele vai voltar um dia para buscar a tua igreja. Tudo que está na Bíblia está com um objetivo. Nem uma vírgula, nem uma letra que não foi escrita neste livro por escrever. É por isso que a Bíblia vai dizer que não pode se tirar dela nem acrescentar nada nela, porque tudo tem um propósito. Segundo o costume judaico, quando o noivo prepara o ambiente, quando a casa está pronta, Robson, ele chama os seus convidados, os seus padrinhos, e ele vai em direção. Naquela época não tinha tecnologia, não tinha telefone, não tinha, querido, luz, não tinha nada disso. E ele sai, e quando ele saía da casa dele, talvez descendo essa rua de forma simbólica, alguém na esquina ia ver ele com vestes de noivo, e alguém ia gritar bem alto: eis aí o noivo. E quando esse alguém gritava, alguém 2 casas depois também ia ouvir. E o costume era: grita também, eis aí o noivo. Daqui a pouco, querido, a fala eis aí o noivo, que começou aqui, está lá na 12 de outubro, e alguém ouviu e continua gritando, chegou lá na Pedro I, e alguém continua gritando, chega lá em Vespasiano, daqui a pouco a fala, porque iam gritando, era costume, e quando chegava na casa da noiva, ela ouvia alguém dizer: eis aí o noivo. Então ela corria, pegava as suas vestimentas, querido, de casamento, e ia em direção ao noivo. Eu não sei você, mas eu me converti em 2005, e desde o dia que eu me converti, eu tenho ouvido: eis aí o noivo. A Bíblia vai dizer que ele foi, mas ele vai voltar para buscar a tua igreja, uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. O tempo da volta, o tempo de ouvir a fala, querido, é o momento que a noiva vai pegar suas vestimentas e vai em direção ao noivo. Ela vai em direção àquele que está vindo. Ou seja, que o que eu aprendo, segundo o costume judaico, uma noiva que está indo em direção ao noivo, não é uma noiva que está parada, não é uma noiva que está estacionada, mas está se movimentando. Como assim, pastor? No princípio a Bíblia diz que o Espírito pairava sobre a face das águas. Há dentro de mim, dentro de você, há um Espírito que nos move, há um Espírito que está nos conduzindo em direção àquele que um dia nos amou primeiro. A noiva está em constante movimento, ela está em direção ao noivo. E o que a noiva tinha? Não tinha eletricidade, ela ia com as suas lamparinas, ela ia com azeite, porque ele não sabia onde encontraria o noivo. Lembra da palavra do noivo e as 10 virgens? 5 prudentes e 5 nécias. Ou seja, eu preciso ter azeite de sobra. Eu preciso ter, querido, de sobra. Porque se eu não encontrá-lo hoje, eu vou continuar. Porque amanhã eu vou encontrar com ele. A Bíblia diz que todas elas adormeceram. E não é pecado dormir, mas o problema é como se dorme. Umas dormiram com azeite sobrando, outras dormiram sem azeite. Então não é pecado dormir, mas é como se dorme. Se dorme preparado ou se dorme despreparado. O texto diz, querido, que ele vai em direção a ela, e ela vai em direção a ele. Ou seja, nós estamos indo em direção ao noivo. Amém. E ele vai voltar para buscar a igreja. Ele vai voltar para buscar a sua noiva. Quando eles se encontram, segundo o costume, ele leva ela para casa. Eles têm momentos de festa. E quando vão consumar
na hora de consumar, ele fica no quarto a sós com ela no momento de intimidade. E o costume diz que a noiva, depois que o noivo sai pela manhã, ela guarda toda a roupa de cama, porque na roupa de cama há a marca que ela se guardou, que ela se preservou para ele, que ela não se contaminou com as coisas do mundo, que ela não se corrompeu, ela estava pronta e preparada. Lucas capítulo 22 ou 21, se eu não me engano, vai dizer que Jesus, quando entra na cidade, vai dizer para os discípulos: entra na cidade, um homem com um cântaro na cabeça, vocês vão vê-lo, segue ele. A casa que ele entrar, vocês entrem também e perguntem para ele aonde está o cenáculo que eu hei de celebrar a Páscoa. Percebe-se que Jesus não perguntou se ele tinha. Jesus vai dizer, pergunta a ele aonde está o ambiente, não se ele tinha um ambiente. O que Jesus está nos dizendo, querido, que é quando Jesus vier, quando ele voltar, o ambiente já tem que estar pronto. Amém. O ambiente já tem que estar preparado, porque vai ser um piscar de olhos, querido, vai ser muito rápido. A gente está aqui hoje cultuando a Deus e talvez com expectativas para o dia, ou talvez projetando algumas coisas, algumas projeções para o dia. Mas uma verdade é que o culto começou, pastora, mas não sabemos se vai terminar, porque Jesus pode voltar agora. Os céus podem abrir, a trombeta pode tocar, e Ele pode nos chamar para estar juntamente com Ele. Então eu preciso estar pronto, porque eu não sei quando Ele virá. É por isso que a Bíblia vai dizer que ele virá como um ladrão, ou seja, quando ninguém está esperando, mas Ele virá. Amém. Então precisamos estar prontos. Quando a carta é escrita para essa igreja, a igreja de Hebreus, é escrita para tratar desse ponto, o tempo. Porque alguns estavam permanecendo, alguns estavam firmados ainda, alguns não haviam se corrompido, mas havia alguns que estavam titubeando na fé. Havia alguns que estavam tentando olhar para trás ou pensando em retroceder, ainda que com todo o contexto de espera, ainda com todo o contexto de um povo que precisava aguardar a volta de Cristo. Muitos ainda estavam assim, pensando em retroceder, pensando se tomaram a melhor decisão, se aceitaram Jesus, estavam no cristianismo, era a opção correta, ou se voltaram para o judaísmo. Por quê? Porque era muita luta, era muita dificuldade. Eram irmãos morrendo por amor ao Evangelho. E Jesus não voltou. E Jesus não veio. E a gente escuta isso desde quando a gente se converteu. E quantas pessoas estão ficando pelo caminho, irmão? Quantas pessoas estão se perdendo porque não estão suportando o tempo. Não estão suportando aguardar a volta. Talvez Jesus não vai voltar neste século, eu não sei. Talvez ele vai voltar daqui 100 anos, 200 anos, mas e aí? Enquanto eu estiver vivo na face dessa terra, eu preciso continuar firme e constante no Senhor. 1 Coríntios capítulo 15 vai dizer, no demais irmãos, que estáis firmes e constantes e abundantes, porque sabeis que o vosso trabalho não é vão. Estar firme e constante em Cristo Jesus em pleno século XXI, querido, é difícil, porque são tantas distrações. São tantas coisas tentando nos roubar de Deus. São tantas coisas que tentam nos fazer, querido, retroceder ou tirar os nossos olhos de Cristo. No nosso tempo não é como no tempo da Bíblia, que havia morte, que não, pelo menos no Brasil não. No nosso tempo, querido, aqui no Brasil é muito pior, porque, querido, quando alguém morria, no passado as pessoas ficavam mais firmadas, por mais que alguns retrocediam, a maioria firmava mais, porque sabiam que estavam no caminho correto e certo. Mas no nosso tempo, querido, a dificuldade, a perseguição, ela é mais uma distração sutil, que vai nos roubando aos poucos, que vai minando a nossa fé aos poucos, que vai fazendo com que a gente vá se afastando aos pouquinhos, sem perceber, de forma sutil. E quando a gente, querido, percebe, talvez a gente já não estava mais no local que a gente estava no começo, porque a gente foi saindo. Já viu um barco, um navio, quando ele está navegando, não precisa, querido, de uma volta inteira no leme para tirar ele do percurso. Se você desviar ele 10 graus no leme, vai começar a sair aqui, ninguém vai perceber, mas lá na frente, querido, ele está totalmente fora. Então é dessa forma que o diabo tem trabalhado nos nossos dias, de forma sutil,
E com o tempo, porque não se cumpriu ainda? Por que não aconteceu? Será que Deus se esqueceu? Será que Deus não lembra? Será que vai demorar? A Bíblia diz que Deus não tarda, mas Ele age na hora certa. O nosso Deus não falha. Ele não é homem para que minta, não é filho homem para que se arrependa, mas se Ele diz, Ele vai cumprir. Amém. Só que o segredo é o tempo de Deus, o tempo dele realizar, o momento dele fazer. Enquanto Ele não faz, que continuemos firmes, constantes no Senhor, firmados na rocha, não arredando o pé, querido, porque nós sabemos que Ele tem poder para fazer mais, muito mais. Amém. A Bíblia vai dizer dentro dessa carta, que eu vou compartilhar algumas instruções que é dada para este povo aqui, que estava suportando o tempo. No capítulo 2, a Bíblia vai fazer menção que eles são aconselhados a tomar cuidado com a negligência. Ou seja, a negligência, querido, fala de falta de cuidado, descuido. Fala, querido, de falta de zelo com a salvação. Eles estavam sendo aconselhados a isso. Olha, tomem cuidado, não sejam descuidosos com o sacrifício. A pessoa começou o culto dizendo que Ele vive, Ele ressuscitou, e nós temos vida em Cristo Jesus. Ou seja, algo foi feito por nós. Mas durante a nossa estadia na terra, durante o nosso percurso aqui, nós devemos ter cuidado para não cair, querido, num ponto que nós sejamos negligentes em relação à nossa salvação, deixando de valorizá-la de forma, querido, que ela seja a coisa mais importante que nós temos, a coisa mais importante, querido, aquilo que foi feito por nós. Eu tenho visto pessoas que vivendo uma vida superficial, não valorizando, não olhando para a cruz, querido, com um olhar de gratidão, um olhar, querido, de agradecimento, mas vivendo uma vida de qualquer forma, onde Jesus não é mais a prioridade. Pessoas que querem criar mecanismos, sistemas, para que as pessoas possam vir para a igreja. Não, Jesus ainda é suficiente. Ele é suficiente hoje, Ele foi suficiente ontem e será eternamente, querido. Ele é suficiente. Por isso que Paulo, para ouvir de Deus, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Ou seja, graça, força capacitadora, querido, quanto a ser aconselhado. Olha, não sejam descuidosos, cuidem da salvação, zelem dela. Cuidado fala de zelo, querido, estar zelando, estar velando, estar tomando conta. Assim como Adão foi colocado no jardim, e a instrução foi aí: cuide da terra, zele dela, guarde ela. Ele descuidou, perdeu o ambiente, querido. Não é o ambiente que faz a gente cair, mas é as nossas decisões, porque Adão se perdeu lá no jardim, e a Bíblia vai dizer que Jesus venceu no deserto. Então não é o ambiente, mas é se você e eu estamos firmados na palavra e não abrimos mão dela por nada, porque como foi louvado, ela é o nosso fundamento. Estamos firmados e fundamentados na rocha, que é Jesus Cristo de Nazaré. Eles vão ser instruídos, não sejam negligentes. Está difícil esperar. Jesus não voltou, a perseguição está à porta, os resultados talvez não sejam positivos, mas tenham cuidado da salvação. Zelem da salvação, zelem daquilo que foi feito por vocês. Eles vão ser, querido, agora aconselhados no capítulo 4 a respeito de não cair em descrença. E não cair, querido, em descrença de olhar para situações e começarem a duvidar. Porque, querido, os nossos olhos, eles podem nos trair. Aquilo que nós estamos vendo podem fazer com que nós duvidemos daquilo que nós ouvimos. Tem muita gente que ele se perde por aquilo que ele está vendo, e ele esquece aquilo que ele ouviu de Deus. A situação pode ser totalmente difícil, a situação pode ser totalmente intransponível, mas se eu tenho a palavra de Deus, eu posso descansar e confiar. Eles vão ser aconselhados: olha, não caia em descrença, não permita que os vossos olhos eles determinem o final das coisas. Porque nós, irmãos, que estamos aqui, nós não somos resultado daquilo que Deus pode fazer.
Nós somos resultado daquilo que Ele já fez. Nós não servimos a Deus por aquilo que Ele pode nos dar, mas por aquilo que Ele já nos deu. Amém. Glória a Deus. E se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo Deus. Amém. Porque este corpo vai ficar aqui, tudo vai ficar aqui, querido. Tudo isso é vaidade, tudo passa. Mas a Bíblia vai dizer em Mateus 24: passa os céus e a terra, mas a palavra dele não passa. A palavra dele dura para sempre. Por isso eles vão ser, querido, aconselhados: olha, não caiam em descrença, tome cuidado. Enquanto muita gente está duvidando, muita gente está parando por não acreditar, fiquem firmados em Cristo, fiquem firmados na rocha, porque de fato a tempestade vai vir, o vento vai soprar, assim como na parábola, querido, daquele que construiu a casa sobre a areia, e quem construiu a casa sobre a rocha, mas quem está sobre a palavra permanecerá. Então o segredo é não cair em descrença, mas ficar com a palavra. Um povo que viu os milagres, assistiu os prodígios, mas agora estão caindo em descrença, estão sendo passados. Não caiam em descrenças, continue firmes, continue agora firmados, não permitam que os vossos olhos vos enganem. Dê ouvido aquilo que vocês ouviram e sigam aquilo que vocês ouviram. Eles vão ser aconselhados, querendo não somente a descrença e tomar cuidado, mas também querendo ser aconselhados no capítulo 5 quanto à imaturidade. Vão ser aconselhados, querido, a não se comportarem de forma imatura. Eles vão ser aconselhados: olha, vocês precisam estar maduros, vocês precisam avançar, vocês precisam estar prontos. Gálatas capítulo 4 vai dizer, querido, que o filho, ou seja, um herdeiro, ainda que ele seja herdeiro de tudo, querido, se ele for menino, nada ele difere de um servo. Ele fica sob tutores, querido, até que ele chegue na plenitude de alguém que seja maduro. Ou seja, ele pode ser herdeiro de tudo, mas se for imaturo, alguém vai tomar conta da sua herança, alguém vai zelar, ele não vai desfrutar de nada. Mas se ele amadurecer, ele vai tomar posse. A carta aos Gálatas está dizendo que eu e você, nós precisamos estar como pessoas maduras todos os dias, permanecer maduros, firmes no Senhor, porque assim de fato nós vamos entender que nem tudo que sobrevém sobre nós é para a nossa derrota, mas sim para o nosso aperfeiçoamento através do corpo de Cristo Jesus na terra. Pode dizer para ele: olha, vocês estão tomando leite ainda, vocês precisavam ter avançado muito mais. E eu, querido, nesse altar, como a palavra ela vem a mim primeiro, e que todo pregador ele é tratado primeiro aqui dentro, para depois ele poder compartilhar com os outros. E, querido, se eu olhar para o ano de 2023 que se passou, eu poderia ter avançado muito mais, eu poderia ter amadurecido muito mais. Minha esposa está aqui, ela sabe disso. Eu poderia ter crescido muito mais. E aqui estão sendo escritos: olha, vocês estão tomando leite, comida superficial, ainda rala. Poderia ter avançado mais, poderia ter crescido mais, poderia ter feito mais em Cristo Jesus. Porque o nosso Deus é um Deus de continuidade. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. É um Deus de continuidade. Começou nos apóstolos, veio aqui na igreja primitiva, veio até nós. Nós estamos aqui nessa geração. Nós somos resposta para essa geração. Eu e você fomos levantados neste tempo e para este tempo, para ser luz e sal para essa geração. Por isso é tão importante, querido, nós avançarmos mais, mas de forma madura, tomar as decisões sábias e corretas. Eles vão ser aconselhados, querido, a não retroceder, porque Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Ou seja, não retrocedam. Está difícil, está difícil suportar, a situação está ferrenha, ou seja, a dificuldade está muito grande, mas permaneça, não retroceda, não olhe para trás. Quando as pessoas me perguntam como eu estou, eu digo que eu sou menor do que eu mereço, e eu digo que voltar não é uma opção, é daqui para frente, é daqui para o céu. Voltar não faz parte, querido, é sempre para frente, sempre em direção a Cristo. Por quê? Porque eu sei que Ele é o autor e consumador da nossa fé. É por isso que Deus vai dizer que nós devemos fitar os nossos olhos em Jesus, porque se nós olharmos para o lado, queridos, se nós olharmos para a direita ou para a esquerda, a tendência ou a possibilidade de nós afundarmos é muito grande. Quando Deus chama Josué, vai falar: Josué, medita no livro da lei,
não desvia dele nem para a direita e nem para a esquerda. Ou seja, fica aqui, o centro é aqui. Quando Pedro começa a andar sobre as águas, enquanto ele olha para Jesus, ele está caminhando. Mas quando ele olha para o vento, começa a pensar, é impossível estar caminhando. Isso aqui é coisa que não é possível. Ele começa a afundar. Então, querido, Jesus é o alvo. Amém. Nada que está ao nosso redor pode nos influenciar, queridos. Nada que está à nossa volta tem poder de nos fazer retroceder. A única pessoa que pode fazer a gente voltar ou retroceder, querido, sou eu mesmo. Eu sou meu maior sabotador. Eu sou meu maior inimigo. Nem o diabo é, sou eu. Porque o diabo não tem poder sobre mim. Tudo que ele pode fazer é tentar me influenciar. Mas se eu vou executar o que ele está influenciando, querido, sou eu. Por isso eu não posso retroceder, porque voltar não é uma opção. Voltar não é opção. Eles vão ser aconselhados, querido, em não recusarem a Deus. A gente está vivendo um tempo que as pessoas estão trocando as coisas de Deus pelas coisas deste tempo, pelas coisas deste mundo, coisas superficiais. Eu conheci uma moça bem no começo da minha caminhada e ela dizia a seguinte frase: eu vou fazer, eu sei que é errado, mas Deus é misericordioso. Depois que eu fizer isso e tal, eu peço perdão e me arrependo. Trocando Deus de forma momentânea, mas trocando. Quantas pessoas, querido, acabam quebrando o primeiro mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas? Toda vez que nós optamos por algo que não seja Deus, em primazia, nós estamos trocando Ele. Nessa manhã a gente tirou essa manhã para estar aqui com Ele, porque Ele é prioridade. Nós vemos um tempo, querido, onde Deus ele não é prioridade para algumas pessoas, mas eu louvo a Deus porque há remanescentes na terra. Pessoas que não negligenciaram, querido, a sua fé. Pessoas, querido, que não estão, querido, não estão negociando seus princípios e valores. Pessoas que permanecem firmes e constantes no Senhor. O texto vai dizer, querido, vai dizer dessa forma: com efeito tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda de um pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Aleluia. Toda palavra é condicionada. Toda promessa é condicionada. O texto é bem claro: com efeito tendes necessidade de perseverança. O que é perseverança? Qualidade de uma pessoa que persiste. Qualidade de alguém que nunca desiste, ou seja, alguém que sabe onde precisa chegar e ele vai continuar. Enquanto ele não chegar, ele não para. Pode não ter dado certo hoje, mas ele continua, ele continua, ele continua. Ah, mas não deu certo, eu vou continuar. Não deu certo, eu vou continuar, porque ele nunca desiste. Isso é alguém perseverante, alguém que não abre mão de continuar, porque ele sabe aonde ele precisa chegar. E o texto vai dizer que depois de ter sido perseverante, nós alcançaremos a vontade do Senhor. E necessidade fala de algo que é, querido, algo que é básico, ou seja, nós precisamos perseverar. Uma vez perseverantes no Senhor, nós perseverando, então, aí de fato a vontade dele vai nos alcançar. Nós vamos ser, queridos, sim, agora desfrutadores daquilo que ele tem para as nossas vidas, porque ele vai vir, como diz o texto: aquele que há de vir virá e não tardará. Aleluia. Mas é preciso perseverar em meio às adversidades, em meio às lutas, em meio às nossas dificuldades, em meio às nossas fraquezas. Nós precisamos continuar perseverante, não desistindo nunca, não parando nunca, porque a Bíblia diz que isso é uma necessidade. Perseverança, perseverança, perseverança. Esse que veio sem demora, persevera. Jesus não voltou, persevera. Apocalipse capítulo 3, verso 11: eis que veio sem demora. Guarda o que você tem, para que ninguém tome a tua glória. Querido,
aquilo que nós temos, aquilo que Deus tem nos dado, ele é alvo de muitos que estão lá fora. Tem muita gente querendo aquilo que é nosso, aquilo que Deus nos deu. Mas eu quero encerrar, e você não ser longo, muito falando, mas eu quero encerrar com essa fala: Jesus, ele virá e não tardará. É mais fácil nós guardarmos o que nós temos hoje do que nós recuperar aquilo que nós já perdemos. É mais fácil guardar hoje o que nós temos do que recuperar aquilo que se perdeu. A Bíblia diz que Adão se perdeu no jardim, e para recuperar aquela comunhão, Jesus precisou morrer e derramar o sangue dos filhos. Então, querido, ele vem sem demora. O justo viverá pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que se achegam diante de Deus precisam crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade, que Deus possa continuar nos conduzindo nele para a glória dele, em nome de Jesus. Amém?